Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite dessas que parece que até o vento tem medo de soprar. Dona Antônia estava sentada no alpendre da sua casa, que ficava bem no meio do nada, entre dois morros cobertos de mata fechada. A luz do lampião tremeluzia fraco, fazendo as sombras dançarem que nem almas penadas na parede de barro. A véia tinha uns 70 e poucos anos, mas os olhos ainda eram vivos que nem brasa. Ela morava sozinha desde que o marido morreu, há uns 5 anos atrás. Os Fios tinham ido tudo para a cidade grande, deixando ela ali com as galinhas, as vacas e as memórias que pesavam mais que saco de milho molhado. Naquela noite de quinta-feira, Dona Antônia tinha acabado de fazer o último trato dos bichos quando escutou um barulho estranho vindo do quintal dos fundos. Não era som de animal conhecido, nem de vento mexendo nas árvores. Era como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida. Ela pegou a lanterna velha e foi investigar, pisando devagar para não fazer barulho. O coração batia forte no peito, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Quando chegou perto do galinheiro, viu que a porteira estava aberta e 3 galinhas tinham sumido. Mas o que mais chamou atenção foi os rastros estranhos na terra. Não eram pegada de gente, nem de bicho do mato. Eram marca comprida, como se algo tivesse se arrastado, deixando sulco fundo na terra. E tinha um cheiro ruim no ar, que nem carne estragada misturada com enxofre. Dona Antônia voltou para casa meio assustada, mas pensou que podia ser algum bicho selvagem que tinha descido do morro procurando comida. Trancou bem as portas e janela e foi dormir, mas o sono não veio fácil. Ela ficou ali deitada, escutando cada ruído da noite, cada galho que estralava, cada vento que assobiava nos buracos da parede. Por volta das 3 da manhã, ela escutou um arranhão na porta do quarto. Era um som baixinho, persistente, como se alguém tivesse testando a resistência da madeira. Dona Antônia segurou a respiração e ficou imóvel, esperando o barulho parar. Mas ele continuou por uns 5 minutos. Depois mudou para a janela. Sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma intensidade. No outro dia de manhã, ela acordou com um barulho terrível vindo do curral. As vacas estavam mugindo desesperada, que nem se tivesse fogo no pasto. Quando ela correu para ver o que estava acontecendo, encontrou a Mimosa, sua vaca leiteira preferida, caída no chão com uma ferida estranha no pescoço. A ferida era redonda, perfeitinha, como se alguém tivesse feito um furo com uma broca. Mas não tinha sangue espalhado, só aquele buraco limpo que atravessava de lado a lado. A vaca estava viva, mas parecia fraca, com os olhos vidrados e a língua para fora. Era como se toda a força de vida tivesse sido sugada daquele corpo grande. Dona Antônia chamou o seu Zé da fazenda vizinha, que entendia de bicho doente. Quando ele chegou e viu a Mimosa, ficou quieto por um tempo comprido, coçando a cabeça e andando ao redor da vaca caída. Dona Antônia, em 40 anos lidando com gado, nunca vi ferida igual a essa. Parece que alguma coisa sugou o sangue da coitada, disse ele, com a voz meio embargada. E olha só como ela tá. Não tem febre, não tem inflamação, não tem nada. É como se tivessem tirado toda a energia dela. Os dois ficaram ali olhando a vaca, sem saber o que fazer. Seu Zé disse que ia buscar o veterinário da cidade, mas que ia demorar, porque era longe e a estrada estava ruim por causa da chuva da semana passada. Ele também comentou que tinha visto algo parecido na fazenda do seu Antônio, uns 2 quilômetros mais para baixo. Como assim, parecido? Perguntou Dona Antônia, sentindo um frio na barriga. Umas cabras dele apareceram morta com ferida igual, só que menor. Ele jura que viu uma sombra estranha rondando a propriedade dele nas últimas semanas. Naquela tarde, mais 3 galinhas apareceram mortas no quintal,
todas com o mesmo tipo de ferida no pescoço. E, de novo, aqueles rastros estranhos na terra. Só que dessa vez, eles vinham da mata e iam até bem perto da casa. Dona Antônia seguiu os rastros e percebeu que eles formavam um padrão, como se a criatura tivesse dado volta ao redor da casa várias vezes, estudando cada canto. Ela também notou que as plantas perto dos rastros estavam murchando. As folhas ficavam amarelas e secava rapidinho, como se algo tivesse sugado a vida delas também. Isso a deixou ainda mais preocupada, porque significava que a coisa não atacava só animal. Dona Antônia começou a ficar com medo de verdade. Ela tinha ouvido história de gente da região sobre coisas estranhas que apareciam de vez em quando, mas sempre achou que era invenção de quem gostava de contar causo. Agora, vendo aquela destruição na própria propriedade, ela começou a acreditar que talvez as histórias fossem verdadeiras. Ela lembrou da própria avó, que sempre falava de criatura que vinha debaixo da terra quando alguma coisa perturbava o equilíbrio natural. A véia dizia que essas coisas ficavam dormindo no fundo da terra por muito tempo, mas quando eram acordadas, saíam com uma fome terrível e não paravam de comer até ficar satisfeita ou até alguém conseguir mandar elas de volta. Quando a noite chegou, ela se trancou dentro de casa e ficou sentada na cozinha, com a espingarda do falecido marido no colo. A arma estava meio enferrujada, mas ainda funcionava. Ela tinha aprendido a atirar quando era nova, porque naqueles tempos era preciso se defender de bicho do mato e gente ruim. O marido sempre dizia que mulher sozinha no mato tinha que saber se virar. Por volta das 2 horas da madrugada, ela escutou um barulho na porta da frente. Não era batida, nem arranhão. Era como se alguém tivesse passando a mão devagar na madeira, testando se estava firme. O som era suave, mas persistente, e vinha acompanhado de uma respiração pesada que ela conseguia ouvir através da fresta embaixo da porta. Dona Antônia segurou a respiração e ficou quieta, que nem pedra. O barulho parou por uns minutos, mas depois começou de novo, só que agora na janela da sala. Ela podia ouvir o rangido da madeira velha sendo pressionada e o som das unhas arranhando o vidro. De repente, tudo ficou silencioso. Um silêncio pesado, que nem quando vai cair tempestade forte. Até os grilos pararam de cantar, e isso nunca acontecia naquelas bandas. Era como se todos os bichos da região tivessem sumido de uma hora para outra. Ela ficou ali na cozinha até o sol nascer, com a espingarda na mão e o coração disparado. Cada ruído, cada movimento da casa velha fazendo seus barulhos normal, tudo virava motivo de susto. Quando a primeira clarinha do dia apareceu, ela teve coragem de abrir a porta e olhar para fora. Na varanda tinha marca de mão na poeira, mas não era uma mão normal. Os dedos eram muito compridos e tinha só 4, sem o polegar. E as unhas tinham deixado risco fundo na madeira da porta, como se fossem feitas de ferro. As marcas eram tão profundas que ela conseguia enfiar o dedo mindinho dentro do sulco. Dona Antônia decidiu que ia para a casa da irmã, na cidade, pelo menos até descobrir o que estava acontecendo. Mas antes de ir embora, ela quis dar uma olhada no curral para ver como estava a mimosa. A vaca tinha morrido durante a noite, e junto com ela, mais 2 bezerras que estavam no mesmo pasto, todas com a mesma ferida estranha no pescoço e todas sem uma gota de sangue no corpo. Era como se alguém tivesse passado um aspirador gigante e sugado toda a vida daqueles bichos. Mas o que mais assustou Dona Antônia foi ver que os rastros agora formavam um círculo perfeito ao redor da casa. Como se alguma coisa tivesse ficado rodando a propriedade a noite inteira, estudando cada canto, cada entrada, cada possibilidade de chegar até ela. No centro do círculo, bem na frente da porta principal, tinha uma marca diferente, como se a criatura tivesse parado ali e ficado muito tempo no mesmo lugar. Ela fez as malas rapidinho e saiu de casa antes do meio-dia. Na estrada, encontrou com seu João do Correio, que sempre passava por ali levando carta e encomenda para o pessoal da região.
O homem estava com cara de preocupado e pedalava a bicicleta velha mais devagar que o normal. Dona Antônia, a senhora vai viajar? Perguntou ele, parando na frente do portão. Vou passar uns dias na casa da minha irmã, respondeu ela, sem contar o verdadeiro motivo. Que bom, porque ando ouvindo história estranha por essas bandas. O pessoal do sítio do Carmo disse que perdeu mais de 20 galinhas numa semana, todas com ferida esquisita no pescoço. E a Dona Maria da Penha jura que viu uma sombra grande passando por cima da casa dela, na madrugada de segunda-feira. Seu João parou e olhou para o céu, como se estivesse esperando ver alguma coisa voando. E não é só isso, não. O seu Antônio perdeu 3 cabras e um bezerro. O Joaquim da Venda disse que os cachorros dele ficaram 3 noites sem dormir, só latindo pro mato. E tem gente falando que viu luz estranha, saindo do chão lá pras bandas, onde aquela empresa fez as perfuração. Dona Antônia sentiu um frio na barriga. Não era só na propriedade dela que estava acontecendo coisa estranha. E a menção da empresa que tinha feito pesquisa de solo fez ela lembrar de algo importante. Seu João, o senhor já viu alguma coisa diferente por aqui? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Olha, Dona Antônia, eu não sou de acreditar em assombração, mas semana passada, quando estava voltando da cidade já escuro, vi uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Ele parou e olhou para o mato, como se estivesse lembrando de algo que preferia esquecer. Era uma sombra comprida, mais alta que qualquer pessoa, andando entre as árvores. E os olhos dela brilhavam que nem fogo no escuro. Quando ela me viu, ficou parada por um tempo, só olhando. Depois sumiu na mata que nem fumaça. Seu João balançou a cabeça e continuou. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ela não fazia barulho nenhum. Pisava nas folhas secas, nos galhos e não se escutava nada. E por onde ela passou, as plantas ficaram murchas no dia seguinte. Dona Antônia engoliu seco. A descrição batia com o que ela tinha imaginado na noite anterior, quando escutou os barulhos na porta e na janela. E o detalhe das plantas murchando confirmava o que ela tinha visto na própria propriedade. O senhor contou para alguém? Contei para o delegado da cidade, mas ele disse que devia ser bicho do mato. Só que eu conheço todo bicho que tem por aqui, e aquilo não era nada que eu já tivesse visto antes. E outra coisa, o ar ao redor dela tinha um cheiro terrível, que nem coisa podre. Eles se despediram e Dona Antônia seguiu viagem, mas com a cabeça fervilhando de pensamento ruim. Se a coisa estava atacando outras propriedades, então não era só problema dela. Era alguma coisa maior, mais perigosa, que estava se espalhando pela região inteira. No caminho para a cidade, ela parou na vendinha do seu Joaquim para comprar umas coisas e aproveitar para ouvir mais novidade. O dono da venda estava conversando com 2 fazendeiros da região e todos tinham cara de preocupado. Dona Antônia, que bom que a senhora passou aqui, disse seu Joaquim. A gente estava justamente falando sobre esses casos estranhos que estão acontecendo por toda parte. Um dos fazendeiros que ela conhecia de vista, mas não lembrava o nome, se virou para ela. A senhora também perdeu bicho com ferida no pescoço? Perdi sim, 3 galinhas e 3 vacas, respondeu ela. Então somos 4 só aqui na região. E pelo que a gente está conversando, o problema começou mais ou menos na mesma época para todo mundo. O outro fazendeiro, um homem mais novo que ela não conhecia, completou. Eu moro lá para as bandas do Córrego Fundo, e lá também está tendo problema. Só que além dos bichos mortos, tem uma coisa estranha. Os poços estão secando. Poço que sempre teve água, de repente não tem mais nenhuma gota. Seu Joaquim balançou a cabeça. E não é só os poços, não. O pessoal que mora perto do rio disse que o nível da água baixou muito nas últimas semanas. E a água que tem tá com gosto ruim, meio amargo. Dona Antônia lembrou que na propriedade dela, o poço que abastecia a casa também tinha diminuído bastante.
Ela tinha achado que era por causa do calor, mas agora percebia que podia ser outra coisa. E vocês repararam que onde tem esses problemas sempre tem aqueles buracos que a empresa fez? Disse o primeiro fazendeiro. Como assim? Perguntou Dona Antônia. Aquela empresa que veio fazer pesquisa de solo. Eles furaram um buraco fundo em várias propriedades da região. E parece que todo lugar onde eles mexeram agora está tendo esses problemas estranhos. Seu Joaquim confirmou com a cabeça. É verdade. Eles passaram aqui uns 2 meses atrás, dizendo que estavam procurando lugar bom para plantar eucalipto. Furaram um buraco de uns 10 metros de profundidade em várias fazendas. E depois que eles foram embora, começou essa desgraça toda, completou o fazendeiro mais novo. Dona Antônia sentiu que tinha descoberto a peça que estava faltando no quebra-cabeça. A empresa tinha acordado alguma coisa que estava dormindo lá embaixo. E agora, essa coisa estava livre e com fome. Na casa da irmã, ela contou tudo o que tinha acontecido e o que tinha descoberto na venda. Dona Sebastiana ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Antônia, você lembra da história que a nossa avó contava? Sobre aquela criatura que aparecia nas fazendas quando mexiam na terra sagrada? Dona Antônia lembrou. A avó sempre falava de uma coisa que vinha das profundezas da terra quando alguém perturbava lugares que deviam ficar em paz. Dizia que ela se alimentava do que tivesse vida, sugando tudo até deixar só casca seca. Mas a avó sempre disse que essas criaturas só atacavam quando alguém desrespeitava a terra, mexendo onde não devia. Pois é, e parece que foi exatamente isso que aconteceu. Essa empresa deve ter perfurado algum lugar sagrado ou alguma caverna onde a criatura estava dormindo. As duas ficaram conversando até tarde, tentando entender o que podia ser feito. No dia seguinte, Dona Sebastiana ligou para o filho que morava na capital e trabalhava no jornal. Mãe, deixa eu pesquisar aqui nos arquivos. Às vezes aparecem notícias de caso parecido em outras regiões, disse ele. Depois de 3 dias, ele ligou de volta com informação que deixou as duas irmãs ainda mais preocupadas. Mãe, encontrei várias notícias de coisa similar nos últimos 5 anos. Sempre em zona rural, sempre com animais mortos da mesma forma. Mas tem um padrão. Acontece sempre em lugar onde fizeram desmatamento recente ou onde mexeram muito na terra. Ele continuou com a voz preocupada. E tem mais uma coisa. Em todos os casos, depois que começa com os animais, a criatura passa a atacar gente também. Encontrei pelo menos 6 casos de pessoas que desapareceram em circunstância parecida. Dona Antônia sentiu o sangue gelar nas veias. Se a coisa começasse a atacar gente, a situação ia ficar muito mais perigosa. E como é que resolveram esses outros casos? Essa é a parte ruim, mãe. Na maioria das vezes, o problema só parou quando a criatura foi embora por conta própria ou quando conseguiram tapar os buracos de onde ela tinha saído. Mas em 2 casos, tiveram que evacuar a região inteira. Dona Antônia decidiu voltar para casa, mas não sozinha. Seu Zé se ofereceu para ficar com ela por alguns dias, e mais 2 vizinhos, o Toninho e o seu Manel, disseram que iam ajudar a vigiar a propriedade durante a noite. Quando chegaram na fazenda, encontraram um cenário ainda pior. Mais animal tinham morrido, e agora os rastros estranhos chegavam até a porta da casa. Na parede da frente tinha marca de unha comprida, como se a criatura tivesse tentado escalar para chegar na janela do quarto. Mas o que mais impressionou foi ver que ao redor da casa, num raio de uns 20 metros, toda a vegetação estava morta. As árvores estavam sem folha. A grama estava seca e até as ervas daninhas tinham murchado. Era como se a vida tivesse sido sugada de tudo que crescia ali. Dona Antônia, a senhora não pode ficar aqui, disse seu Zé, vendo o estrago. Isso aqui está perigoso demais. Essa terra é minha, seu Zé. Nasci aqui e aqui vou morrer. Não vou deixar bicho nenhum me expulsar da minha própria casa.
Toninho, que era mais novo e tinha servido o exército, olhou as marcas na parede e balançou a cabeça. Dona Antônia, com todo respeito, mas isso aqui não é bicho comum. Olha o tamanho dessas marcas e olha como elas são fundas. Isso tem uma força que não é natural. Seu Manel, que era o mais velho do grupo e tinha fama de conhecer história antiga da região, ficou examinando os rastros no chão. Gente, eu já vi marca parecida com essa uma vez na vida. Foi quando eu era menino, lá para os anos 50. Apareceu uma criatura estranha na fazenda do meu avô e ela deixava rastro igual a esses. E como é que vocês fizeram para se livrar dela? Perguntou Dona Antônia. Meu avô chamou um benzedor de Goiás que conhecia essas coisas. O homem disse que a criatura tinha saído de uma caverna que eles tinham mexido quando estavam construindo uma represa. Ele fez uma cerimônia, uns ritual, e conseguiu mandar ela de volta. Isso deu esperança para Dona Antônia. Se tinha alguém que já tinha resolvido problema parecido, talvez ainda houvesse solução. Eles organizaram um esquema de vigia. Durante o dia, trabalhavam normal, cuidando dos bichos que tinham sobrado e tentando consertar os estragos. Durante a noite, ficavam de plantão, cada um numa posição diferente ao redor da casa. Na primeira noite, não aconteceu nada. Na segunda, também não. Já estavam começando a achar que a criatura tinha ido embora, quando na terceira noite, ela apareceu. Era quase meia-noite quando seu Zé, que estava vigiando do lado do quintal, viu uma sombra comprida saindo da mata. Ele acendeu a lanterna e quase deixou ela cair do susto. A criatura tinha quase 3 metros de altura, mas era magra que nem vara seca. A pele era escura e rugosa, que nem casca de árvore velha. Os braços eram desproporcional, chegando quase no chão, e terminavam naquelas mãos de 4 dedos com unha comprida que brilhavam como metal. Mas o que mais assustou foi a cabeça. Era pequena demais para o tamanho do corpo, e os olhos eram grandes e brilhavam com uma luz amarela que nem de bicho noturno. Não tinha nariz, só 2 buracos no meio da cara, e a boca era uma fenda estreita, cheia de dente pontudo que parecia nunca terminar. A criatura se movia de um jeito estranho, como se não tivesse osso dentro do corpo. Ela flutuava mais do que caminhava, e por onde passava, deixava aquele cheiro terrível de coisa podre misturada com enxofre. Seu Zé ficou paralisado por alguns segundos, sem conseguir nem gritar. A criatura também parou e ficou olhando para ele, inclinando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse estudando. Quando ela abriu a boca, saiu um som que não era nem gemido, nem grito, mas alguma coisa entre os dois que fazia os ossos tremer. Quando seu Zé finalmente conseguiu se mexer e dar o alarme, a coisa desapareceu na mata que nem fantasma. Os outros chegaram correndo, mas só encontraram os rastros na terra e aquele cheiro terrível de coisa podre que demorou mais de 1 hora para sair do ar. Gente, isso não é bicho normal, disse seu Zé ainda tremendo. Aquilo tem inteligência. Estava me observando, tentando entender o que eu era, e quando abriu a boca, eu senti como se ela tivesse tentado sugar alguma coisa de dentro de mim. Toninho, que tinha ficado de guarda do outro lado da casa, disse que também tinha sentido uma coisa estranha na mesma hora. Eu estava lá do lado da horta, quando de repente senti uma fraqueza terrível, como se alguém tivesse tirado toda a minha energia. Fiquei tonto e quase caí. Só passou quando vocês gritaram. Seu Manel balançou a cabeça, preocupado. Isso confirma o que eu suspeitava. Essa criatura se alimenta de energia vital. Ela não precisa nem tocar na gente para sugar nossa força. Dona Antônia sabia que não iam conseguir enfrentar a criatura só com espingarda e coragem. Precisavam de ajuda de alguém que entendesse de coisa sobrenatural. No dia seguinte, ela foi procurar Dona Joana, uma benzedeira antiga que morava numa casinha isolada no pé da serra. A véia devia ter uns 80 anos, mas ainda tinha a mente lúcida e conhecia todo tipo de receita e oração para afastar coisa ruim.
A casinha da Dona Joana ficava numa clareira pequena, cercada de árvore muito velha que pareciam proteger o lugar. Quando Dona Antônia chegou lá, encontrou a benzedeira sentada na varanda, como se já tivesse esperando por ela. Eu sabia que você ia vir, minha filha, disse Dona Joana, antes mesmo de Dona Antônia falar qualquer coisa. Senti a presença daquela criatura desde que ela saiu da toca. Então a senhora sabe o que é? Sei sim, é um sugador de vida, uma criatura muito antiga que vive nas profundezas da terra. Eles ficam dormindo por décadas, às vezes por século, até alguém perturbar o descanso deles. Dona Joana explicou que essas criaturas eram resquício de um tempo muito antigo, quando a terra era diferente e tinha outros tipos de vida, além da que conhecemos hoje. Eles se alimentam da energia vital de tudo que tem vida. Começam com os animais pequenos, depois passam para os grandes e, por último, atacam as pessoas. Quanto mais eles comem, mais forte ficam. E mais difícil fica para mandar eles embora. E como é que a gente faz para se livrar dela? Não é fácil, não. Tem que criar uma barreira de proteção ao redor da propriedade, usando elemento que eles não conseguem atravessar. Depois, tem que fazer um ritual para forçar a criatura a voltar para o lugar de onde saiu. Dona Joana levou Dona Antônia para dentro da casa e mostrou um livro muito velho, com página amarelada e letra que quase não dava para ler. Esse livro pertenceu à minha bisavó, que aprendeu essas coisas com os índios que moravam na região antes de chegar os primeiros colonos. Tem aqui a receita para fazer a proteção e o ritual. Ela explicou que ia precisar de sal grosso benzido, água de fonte que nunca tinha secado, ferro velho que tivesse pelo menos 50 anos e 3 espelhos pequenos que refletissem a luz da lua. E tem mais uma coisa importante. O ritual só funciona se for feito numa noite de lua nova, que é quando as forças do mal ficam mais fracas. E tem que ser feito por alguém que tenha ligação verdadeira com a terra. Dona Joana olhou nos olhos de Dona Antônia. Você nasceu naquela terra, minha filha. Sua família está enterrada naquele cemitério há gerações. Se alguém pode fazer esse ritual dar certo, é você. Dona Antônia anotou tudo o que precisava fazer e providenciou o material. O sal grosso ela conseguiu na cidade e levou para Dona Joana benzir. A água de fonte ela foi buscar numa nascente que ficava no alto da serra, lugar que nunca secava nem na seca mais brava. O ferro velho ela encontrou no galpão da fazenda. Era parte de um arado que o avô tinha usado. Os espelhos ela comprou numa loja de coisa usada na cidade. A lua nova seria na sexta-feira seguinte. Então eles tinham alguns dias para se preparar e estudar direitinho como fazer o ritual. Durante essa semana, a criatura apareceu mais 2 vezes, sempre tentando chegar perto da casa. Mas ela parecia estar testando as defesas, procurando o ponto fraco. Uma vez, Dona Antônia acordou com barulho no telhado, como se alguém tivesse caminhando em cima das telhas. Outra vez, Toninho viu ela do lado do poço, como se estivesse tentando contaminar a água. Seu Manel, que tinha ido conversar com gente mais velha da região, voltou com mais informação sobre a criatura. Conversei com o seu Benedito, que tem 90 anos e lembra de muita história antiga. Ele disse que quando era menino, o avô dele contava que essas criaturas apareciam sempre que alguém mexia em lugar sagrado para os índios. Lugar sagrado? É. Parece que antes de chegar os colonos, os índios enterravam os mortos em lugar especial, sempre perto de água corrente e dentro de caverna natural. E essas criaturas eram tipo guardiã desses lugares. Isso fez sentido para Dona Antônia. Se a empresa tinha perfurado perto de algum cemitério indígena, tinha acordado a guardiã que protegia aquele lugar. Na quinta-feira, véspera do ritual, Dona Joana veio para a fazenda para ajudar com os preparativos. A benzedeira examinou toda a propriedade e escolheu os pontos onde deviam ser colocados os elementos de proteção.
A barreira tem que formar um círculo perfeito ao redor da casa, explicou ela. E os espelhos têm que ficar posicionados de forma que a luz da lua bata neles e crie um triângulo de proteção. Eles passaram o dia inteiro se preparando, verificando cada detalhe, cada posição, cada elemento. Dona Joana ensinou para Dona Antônia as palavras que ela ia ter que falar durante o ritual e explicou que era muito importante não errar nada, porque qualquer erro podia fazer a proteção falhar. Na noite marcada, quando a lua nova deixou o céu escuro que nem boca de lobo, eles começaram o ritual. Primeiro, espalharam o sal grosso benzido ao redor da casa, formando um círculo perfeito. Dona Antônia ia na frente, despejando o sal e falando as orações que Dona Joana tinha ensinado. Nos 3 pontos escolhidos, colocaram os espelhos virados para fora, cada um apoiado numa pedra que vinha da própria terra da fazenda. No centro do terreiro, fizeram uma fogueira com madeira seca e colocaram dentro os pedaços de ferro velho. Dona Antônia ficou no centro do círculo, segurando um punhado da terra onde estava enterrado o umbigo de um netinho dela, que tinha nascido na fazenda. Dona Joana ficou do lado de fora do círculo para orientar e ajudar se precisasse. Os homens ficaram de guarda em posição estratégica, cada um com uma arma e uma lanterna, prontos para qualquer coisa que pudesse acontecer. Por volta da 1h da manhã, a criatura apareceu na borda da mata. Dessa vez, ela veio mais devagar, como se soubesse que tinha alguma coisa diferente. Ela ficou parada por um tempo comprido, só observando a casa e o círculo de sal. Quando ela finalmente se aproximou e pisou na linha de sal, aconteceu uma coisa impressionante. Uma luz azulada brilhou no chão, fazendo faísca que nem fogo frio. A criatura recuou rapidinho, fazendo um som que nem gemido de dor, e levou a mão na pata, como se tivesse se queimado. Ela ficou ali parada por um tempo, olhando para casa. Depois, começou a andar ao redor do círculo de sal, procurando uma entrada. Toda vez que tentava atravessar, a luz azul aparecia e ela era forçada a recuar. A criatura foi ficando cada vez mais agitada. Ela começou a fazer sons estranhos, que nem uma língua que ninguém entendia, e a andar mais rápido ao redor do círculo. O cheiro de coisa podre ficou mais forte, e o ar ao redor dela começou a brilhar com uma luz amarelada e sinistra. Depois de quase 1h tentando entrar no círculo, a criatura parou em frente a um dos espelhos. Quando viu o próprio reflexo, ela fez um som terrível, que nem grito de animal ferido, misturado com som de metal arranhando pedra. O reflexo no espelho mostrava não só a criatura, mas também alguma coisa atrás dela. Sombras escuras que pareciam outras criaturas iguais, como se ela não tivesse vindo sozinha. Nesse momento, Dona Antônia começou a falar as palavras final do ritual, pedindo para a terra receber de volta o que era dela e para a criatura voltar para o lugar de onde tinha saído. Ela falava em voz alta, firme, mesmo com o coração batendo que nem tambor. A criatura se virou para ela e fez um último esforço para atravessar o círculo. Ela correu em direção à linha de sal, mas dessa vez a luz azul foi tão forte que iluminou toda a propriedade. A criatura foi jogada para trás com tanta força que bateu numa árvore e ficou caída no chão por alguns segundos. Quando ela se levantou, algo tinha mudado. Ela parecia menor, mais fraca, como se parte da energia dela tivesse sido sugada pela própria proteção. Ela olhou uma última vez para casa, fez aquele som terrível de novo e saiu correndo para o mato, sumindo entre as árvores. Mas o ritual ainda não tinha terminado. Dona Joana gritou para Dona Antônia continuar falando as orações, porque era preciso selar a proteção para a criatura não conseguir voltar. Dona Antônia falou as palavras final, pedindo para a terra proteger aquele lugar e todos que viviam nele. Quando ela terminou, os 3 espelhos brilharam ao mesmo tempo, criando uma luz que formou um triângulo perfeito sobre a casa. A luz durou só alguns segundos.
mas deixou uma sensação de paz que ninguém tinha sentido há muito tempo. Era como se um peso terrível tivesse sido tirado de cima de todos eles. Nos dias seguintes, não houve mais ataque. Os animais que tinham sobrevivido voltaram ao normal e os rastros estranhos desapareceram da propriedade. Até as plantas que tinham murchado começaram a brotar folha nova. Mas Dona Antônia sabia que a criatura ainda estava por perto, porque de vez em quando algum vizinho perdia galinha ou encontrava marca estranha no pasto. A diferença era que agora ela só atacava longe da fazenda da Dona Antônia, como se soubesse que ali era território protegido. Alguns meses depois, a empresa que tinha feito a pesquisa de solo voltou na região. Quando souberam dos problemas que tinham acontecido, eles admitiram que tinham perfurado mais fundo do que o planejado em alguns pontos. A gente encontrou umas cavernas subterrâneas que não estavam no mapa, disse o engenheiro responsável. E numa delas tinha uns ossos muito antigos, que parecia ser de índio, mas fechamos todos os buracos antes de ir embora. Pode ser que não tenham fechado direito, respondeu Dona Antônia. Ou pode ser que já era tarde demais. O engenheiro ficou preocupado quando ela contou sobre os ataques e as mortes de animal. A senhora acha que foi por causa da nossa perfuração? Tenho certeza. Vocês acordaram alguma coisa que estava dormindo há muito tempo. O engenheiro prometeu que iam mandar uma equipe para verificar todos os pontos onde tinham feito perfuração e que iam tentar tapar melhor os buracos. Mas Dona Antônia sabia que o estrago já estava feito. A criatura tinha saído da toca e agora estava livre na superfície. 2 semanas depois, a equipe da empresa voltou com novidade preocupante. Eles tinham encontrado várias cavernas que se conectavam umas com as outras, formando um sistema subterrâneo muito maior do que imaginavam. E numa das cavernas maior, encontramos sinais de que alguma coisa grande viveu ali por muito tempo, disse o engenheiro. Tinha osso de animal, alguns muito antigo, e marca nas paredes que pareciam feitas por garra. Eles tinham tentado lacrar melhor as entradas, mas descobriram que algumas cavernas tinham outras saídas, em lugar que eles não conseguiam alcançar. O problema é que perfuramos bem no meio do sistema. E parece que acordamos não só uma criatura, mas várias. Isso explicava por que os ataques continuavam acontecendo em toda a região, mesmo depois do ritual de proteção da fazenda de Dona Antônia. Dona Joana, quando soube da novidade, ficou muito séria. Minha filha, se tem mais de uma criatura, o problema é muito maior do que a gente pensava. O ritual que fizemos protegeu sua casa, mas elas vão continuar atacando outras propriedades. E o que é que pode ser feito? Ia precisar de um ritual muito maior envolvendo toda a região. Mas para isso, ia precisar da colaboração de todo mundo e ia ter que encontrar o ponto central do sistema de caverna. Dona Antônia decidiu conversar com os vizinhos para ver se conseguia organizar alguma coisa. Mas descobriu que muita gente já tinha ido embora da região com medo dos ataques. As fazendas estavam sendo abandonadas e quem ficava vivia trancado dentro de casa depois que escurecia. O seu Joaquim da Venda disse que as vendas estavam caindo muito, porque ninguém mais tinha coragem de sair de casa à noite. Dona Antônia, se isso continuar assim, daqui a pouco não vai ter mais ninguém por aqui. O pessoal está com medo demais. Ela tentou organizar uma reunião para explicar sobre o ritual de proteção que tinha funcionado na fazenda dela, mas só apareceram 5 pessoas. O resto tinha medo até de sair de casa para ir numa reunião. Dos que apareceram, 3 toparam tentar fazer a proteção nas próprias propriedades, seguindo as instruções que Dona Joana tinha dado. Os outros disseram que iam pensar, mas ela sabia que era desculpa para não se meter com coisa de assombração. Durante os meses seguintes, Dona Antônia ajudou os vizinhos que quiseram fazer a proteção. Em 2 fazendas, o ritual funcionou perfeitamente. Na terceira, funcionou só pela metade.
A criatura parou de atacar os animais, mas continuou rondando a propriedade. Dona Joana explicou que isso acontecia porque o dono da terra não tinha fé suficiente no que estava fazendo. O ritual precisa de 3 coisas para funcionar: os elementos certos, as palavras certas e a fé de quem está fazendo. Se faltar qualquer uma dessas coisas, a proteção fica fraca. Enquanto isso, as criaturas continuavam atacando as propriedades desprotegidas. Dona Antônia recebia notícia quase toda semana de novo ataque, nova morte de animal, nova família que tinha decidido abandonar a fazenda. Um dia chegou uma notícia que deixou todo mundo ainda mais assustado. As criaturas tinham atacado uma pessoa pela primeira vez. O seu Raimundo, que morava sozinho numa casinha perto do rio, foi encontrado desmaiado no quintal, com uma ferida pequena no pescoço. Ele estava vivo, mas muito fraco, como se tivesse perdido muito sangue. Só que não tinha quase sangue no chão, só aquela ferida redonda e limpa. Quando ele se recuperou o suficiente para falar, contou que tinha saído para buscar lenha quando viu uma sombra grande se aproximando. Ele tentou correr, mas sentiu uma fraqueza terrível e caiu no chão. A última coisa que lembrava era de sentir alguma coisa sugando sua energia, como se tivesse uma mangueira de aspirador grudada no pescoço. Eu senti minha vida saindo do corpo, disse ele com a voz fraca. Se não fosse o cachorro do vizinho que começou a latir e espantou a coisa, eu acho que tinha morrido ali mesmo. Dona Antônia sabia que a situação tinha chegado num ponto crítico. Se as criaturas tinham começado a atacar gente, não ia demorar muito para acontecer uma tragédia maior. Ela voltou a conversar com Dona Joana sobre a possibilidade de fazer um ritual para toda a região. É possível, minha filha, mas ia ser muito perigoso. Ia precisar de pelo menos 10 pessoas que tivessem fé verdadeira e ligação com a terra. O problema era encontrar essas 10 pessoas. Muita gente tinha ido embora, e quem tinha ficado estava com medo demais para se meter com coisa de assombração. Mas Dona Antônia não desistiu. Ela passou semana conversando com os vizinhos, explicando que se eles não fizessem alguma coisa, logo não ia ter mais ninguém na região. Finalmente, conseguiu convencer 9 pessoas a participar do ritual. Era pouco, mas Dona Joana disse que talvez fosse suficiente se todos tivessem fé verdadeira. O ritual tinha que ser feito no ponto central do sistema de caverna, que, segundo os engenheiros da empresa, ficava numa clareira no alto do morro, cerca de 2 quilômetros da fazenda de Dona Antônia. Na noite marcada, outra lua nova, o grupo subiu o morro carregando todo o material necessário. Era muito mais coisa do que no primeiro ritual. Sal grosso suficiente para fazer um círculo de 50 metros de diâmetro, água benzida de 7 fontes diferentes, ferro velho de várias fazendas da região e 21 espelho pequeno. Quando chegaram na clareira, viram que realmente ali era o lugar certo. Tinha vários buracos no chão, alguns feitos pela empresa, outros que pareciam ser natural. E de dentro dos buracos saía um cheiro terrível e um calor que não era normal. Eles fizeram o círculo de sal ao redor da clareira inteira e posicionaram os espelhos, formando 7 triângulos ao redor dos buracos principal. No centro, fizeram uma fogueira grande com madeira de 7 tipos de árvore diferente. Dona Antônia ficou no centro, segurando um punhado de terra de cada uma das fazendas que estavam sendo atacadas. Os outros ficaram posicionados ao redor do círculo, cada um segurando uma vela benzida. Quando eles começaram o ritual, as criaturas apareceram. Não era só uma nem duas, eram pelo menos 5, todas iguais àquela que Dona Antônia tinha visto na fazenda. Elas vieram de direção diferente, como se soubessem o que estava acontecendo e tivessem vindo para impedir. Mas quando chegaram perto do círculo de sal, a mesma luz azul apareceu, só que muito mais forte. As criaturas ficaram andando ao redor do círculo, fazendo aquele som terrível e tentando encontrar um jeito de entrar. Uma delas chegou perto demais, de um dos espelhos,
e foi jogada longe pela luz que saiu do reflexo. Dona Antônia começou a falar as orações, pedindo para a terra receber de volta suas criaturas e para elas voltarem para o descanso eterno. Ela falava em nome de toda a região, de todas as famílias que tinham vivido ali por gerações. As criaturas ficaram cada vez mais agitadas. Elas começaram a correr ao redor do círculo, fazendo um barulho que nem tempestade. O cheiro de coisa podre ficou tão forte que algumas pessoas do grupo começaram a passar mal. Mas eles continuaram com o ritual. Cada um falava as palavras que Dona Joana tinha ensinado, pedindo proteção para a terra e paz para todos que viviam nela. No momento final do ritual, quando Dona Antônia jogou a terra de todas as fazendas dentro da fogueira, aconteceu uma coisa extraordinária. Uma luz branca saiu de dentro dos buracos e subiu para o céu, formando uma coluna que podia ser vista de longe. As criaturas pararam de correr e ficaram olhando para a luz. Elas pareciam hipnotizadas, como se a luz tivesse algum poder sobre elas. Uma por uma, elas começaram a caminhar em direção aos buracos. A primeira criatura chegou na borda do buraco maior e parou. Ela olhou uma última vez para o grupo que estava fazendo o ritual, depois pulou lá dentro. As outras fizeram a mesma coisa, até que todas tinham desaparecido nos buracos. Quando a última criatura sumiu, a luz branca ficou mais forte e depois desapareceu. Os buracos fizeram um barulho que nem trovão e depois se fecharam sozinho, como se a própria terra tivesse se movido para tampar eles. O ritual tinha funcionado. As criaturas tinham voltado para o lugar de onde tinham saído e agora estavam seladas lá embaixo novamente. Nos meses seguintes, a região voltou ao normal. Os animais pararam de morrer com ferida estranha, os rastros desapareceram e o pessoal que tinha ido embora começou a voltar. Hoje em dia, quando o pessoal da região se reúne para conversar, sempre alguém conta a história de bicho estranho, animal morto com ferida no pescoço ou sombra comprida caminhando entre as árvores. Mas agora são só lembrança, causo que se conta para assustar os mais novos. Dona Antônia ainda mora na mesma casa e mantém a proteção sempre renovada, mesmo sabendo que não precisa mais. Ela dorme tranquila, mas nunca esquece da noite em que enfrentou as criaturas das profundezas. Ela sempre diz para os vizinhos: cuidado com o que vocês desenterram da terra, porque nem tudo que está enterrado está morto. E nem tudo que está dormindo deve ser acordado. E sempre que vem gente de fora querendo mexer na terra, fazer pesquisa ou perfuração, o pessoal da região lembra da história de Dona Antônia e fica de olho bem aberto, porque eles sabem que a terra guarda segredo antigo e que algumas coisas são melhor deixar em paz, dormindo no escuro das profundezas, onde sempre estiveram e onde devem ficar para sempre. E quando alguém pergunta se as criaturas podem voltar, Dona Antônia sempre responde: podem sim, se alguém for tolo o suficiente para acordar elas de novo. Mas agora a gente sabe como mandar elas embora. A chuva não parava de cair há 3 dias seguidos. E Dona Maria das Dores estava começando a ficar preocupada com o nível da água no córrego que passava atrás da casa. Ela morava numa propriedade pequena, herdada do pai, bem no final da estrada de terra que ligava o povoado à cidade. Era um lugar isolado, onde só se ouvia o barulho da água correndo e o canto dos passarinhos durante o dia. Dona Maria tinha 75 anos e desde que enviuvou, há 10 anos atrás, vivia sozinha naquela casa de pau a pique que o bisavô tinha construído. Os fios tinham insistido para ela ir morar na cidade, mas ela sempre dizia que ali era o lugar dela e que só sairia quando fosse chamada para o outro mundo. A casa era simples, mas tinha tudo que ela precisava. 3 cômodos pequenos, sala, cozinha e quarto, com uma varanda na frente que dava vista para o terreiro e para o caminho. Nos fundos tinha um quintal com algumas galinhas, uma horta pequena, e logo depois começava o mato que ia até a beira do córrego.
Naquela quinta-feira de chuva, ela estava na cozinha preparando o jantar, quando escutou um barulho estranho vindo do lado de fora. Era como se alguém tivesse batido na porta da frente, mas não era batida normal. Eram 3 pancadas fortes, com intervalo igual entre elas, que faziam a madeira velha vibrar. Dona Maria parou o que estava fazendo e ficou escutando. A chuva estava caindo forte no telhado de zinco, fazendo um barulho constante que às vezes dificultava para ela ouvir outros sons. Pensou que talvez tivesse imaginado, ou que fosse galho de árvore batendo na parede por causa do vento. Ela foi até a janela da sala e olhou para fora, mas não viu ninguém. A chuva continuava caindo pesada, formando poça grande no terreiro e fazendo o córrego dos fundos rugir mais alto que o normal. O céu estava escuro que nem noite, mesmo sendo só 6 horas da tarde. Mas aí as pancadas se repetiram. 3 batidas fortes, com o mesmo intervalo, só que dessa vez vinham da porta dos fundos. Dona Maria sentiu um arrepio subir pela espinha. Ninguém nunca usava a porta dos fundos, porque ela dava direto para o mato fechado e não tinha nem trilha para chegar até lá. Ela pegou a lanterna velha que ficava em cima da mesa da cozinha e foi até lá, pisando devagar no chão de tábua corrida que rangia a cada passo. A casa era antiga e cada movimento fazia algum barulho, mas ela conhecia todos os sons e sabia distinguir quando era só a madeira trabalhando ou quando era alguma coisa diferente. Quando chegou perto da porta dos fundos, ficou escutando por um tempo, segurando a respiração para ouvir melhor. Além do barulho da chuva no telhado e do vento nas árvores, ela conseguia escutar o córrego correndo mais forte que o normal, mas não ouvia nenhum som que indicasse presença humana. "Quem é?" ela perguntou com a voz meio trêmula, encostando o ouvido na madeira da porta. Não houve resposta, mas depois de uns segundos que pareceram muito comprido, as pancadas vieram de novo, só que agora eram mais devagar, mais deliberada, como se quem tivesse batendo quisesse ter certeza de que ela estava escutando e entendendo. Dona Maria não abriu a porta. Alguma coisa dentro dela, uma intuição que tinha desenvolvido ao longo de 75 anos de vida, dizia que não era boa ideia. Em vez disso, ela voltou para a cozinha e ficou ali sentada na cadeira de balanço que tinha sido da mãe, esperando a chuva passar e os barulhos pararem. Ela tentou continuar preparando o jantar, mas estava muito nervosa para se concentrar. Cada ruído da casa, o vento assobiando nas frestas, a chuva pingando numa telha quebrada, o rangido da madeira, tudo virava motivo de susto. Mas os barulhos não pararam. Durante a noite inteira, ela escutou as pancadas mudando de lugar. Às vezes vinham da porta da frente, às vezes da dos fundos, às vezes da janela do quarto, às vezes até do telhado, como se alguém tivesse subido lá em cima e tivesse batendo nas telhas. Sempre 3 batidas, sempre com o mesmo intervalo, como se fosse um código que ela não entendia. E entre as batidas, ela começou a escutar outro som. Era como se alguém estivesse caminhando ao redor da casa, mas pisando na lama de um jeito que não fazia o barulho normal de passo humano. Dona Maria passou a noite toda acordada, sentada na cozinha, com a lanterna na mão, rezando baixinho e pedindo proteção. Ela não era mulher de se assustar fácil. Tinha passado por muita coisa na vida, criando os filhos sozinha, depois que o marido morreu, enfrentando seca, enchente e todo tipo de dificuldade. Mas alguma coisa naqueles barulhos era diferente. Era errado de um jeito que ela não conseguia explicar. No outro dia de manhã, quando a chuva finalmente parou e os primeiros raios de sol começaram a aparecer entre as nuvens, Dona Maria saiu para ver se tinha algum sinal de quem tinha estado batendo na casa durante a noite. Ela examinou o chão ao redor das portas e janela, procurando pegada ou qualquer marca que explicasse os barulhos. O terreiro estava todo enlameado por causa da chuva, então qualquer pessoa que tivesse passado por ali teria deixado rastro. Foi aí que ela viu uma coisa estranha.
Na lama que tinha se formado com a chuva, em volta da casa inteira, tinha uma linha contínua de marca que não pareciam pegada humana nem de animal. Era como se alguém tivesse arrastado os pés pelo chão, fazendo um sulco raso, mas constante, que dava a volta completa na propriedade. E tinha mais uma coisa estranha. As marcas vinham do córrego e voltavam para o córrego, passando bem perto de todas as portas e janelas da casa. Era como se alguém tivesse saído da água, dado volta na casa várias vezes durante a noite e voltado para a água quando amanheceu. Dona Maria seguiu as marcas até a beira do córrego e viu que elas sumiam dentro da água. Mas o mais estranho era que o nível da água continuava muito alto, mesmo depois de ter parado de chover. Normalmente, quando parava a chuva, o córrego baixava rapidinho. Dessa vez, parecia que continuava subindo. Ela ficou ali parada na margem, olhando para a água que corria mais escura e mais rápida que o normal. Tinha alguma coisa diferente naquele córrego, alguma coisa que não estava certa. A água tinha um cheiro esquisito, meio doce, meio podre, que ela nunca tinha sentido antes. Dona Maria ficou inquieta o dia inteiro. Ela conhecia todos os vizinhos da região e nenhum deles faria uma coisa dessas. Além do mais, as marcas na lama não pareciam de sapato nem de pé descalço. Eram lisa demais e muito comprida, como se fosse mais parecido com barbatana de peixe grande do que com pé humano. Naquela tarde, ela decidiu ir até a venda do seu Osmar, que ficava no povoado, para ver se alguém tinha visto coisa estranha na região. O povoado ficava a uns 3 quilômetros da casa dela, uma caminhada que ela fazia pelo menos uma vez por semana para comprar mantimento e conversar com o pessoal. Quando chegou na venda, encontrou 3 vizinhos conversando sobre assunto parecido com o que ela tinha vivido. A dona Terezinha, que morava numa chácara perto do rio principal, o seu Benedito, que era o vizinho mais próximo da casa dela, e o próprio seu Osmar estavam todos com cara de preocupação. Dona Maria, que bom que a senhora apareceu, disse a dona Terezinha, antes mesmo dela contar qualquer coisa. A gente estava justamente falando sobre uns barulhos estranhos que andamos escutando. Que tipo de barulho? Batida na porta durante a madrugada, sempre 3 vezes seguida, sempre no mesmo ritmo, respondeu o seu Osmar, balançando a cabeça. Na minha casa, começou anteontem à noite, e ontem foi pior ainda. O seu Benedito, que morava numa propriedade que fazia divisa com a dela, confirmou. Na minha casa também está acontecendo isso. E ontem de manhã, encontrei marca estranha na lama, como se alguém tivesse dado volta na propriedade inteira. Marca que não parece de gente nem de bicho conhecido. Dona Terezinha balançou a cabeça, concordando. Aqui também. E tem outra coisa que me deixou mais assustada ainda. Meu cachorro, que sempre late para qualquer coisa que se mexe, fica quieto que nem morto quando essas batidas começam. É como se ele tivesse medo de fazer barulho, como se soubesse que não deve chamar atenção. Seu Osmar coçou a cabeça pensativo. E vocês repararam que isso começou depois daquela chuva grande da semana passada? Aquela que fez o córrego e o rio transbordar e alagar tudo quanto é lugar? Dona Maria lembrou que realmente as batidas tinham começado depois da enchente. E lembrou também de uma coisa que não tinha prestado atenção antes. O nível da água no córrego continuava alto, mesmo depois de 3 dias sem chuva forte. Gente, vocês acham que pode ter alguma ligação com a água? Ela perguntou, contando sobre as marcas que vinham do córrego. Como assim, Dona Maria? Disse Dona Terezinha. É que as marcas na minha casa vêm do córrego e voltam para o córrego. E a água está estranha, continua alta mesmo sem chuva e tem um cheiro diferente. Seu Benedito franziu a testa. Agora que a senhora falou, eu reparei que a água do meu poço está com cor diferente. Meio escura, com um cheiro que não é normal. E as galinhas não querem beber. Ficam nervosas quando chego perto da água, Dona Terezinha completou. E outra coisa,
Desde que começaram esses barulhos, os bichos do mato sumiram. Não se escuta mais canto de passarinho de manhã, não se vê mais nem cobra, nem lagarto. É como se todos tivessem ido embora. Eles ficaram conversando sobre o assunto até o fim da tarde, tentando entender o que podia estar acontecendo. Cada um contou detalhes do que tinha vivenciado, e todos os relatos eram muito parecidos. Batida na porta e janela durante a madrugada, sempre 3 vezes seguida. Marca estranha na lama que vinham da água e comportamento estranho dos animais. Seu Osmar, que era o mais velho do grupo e conhecia muita história da região, disse que ia tentar lembrar se a avó dele tinha contado alguma coisa parecida. Minha avó era benzedeira, conhecia muita história antiga dessa região. Às vezes ela falava de coisa estranha que acontecia quando tinha enchente muito grande. No final da conversa, decidiram que cada um ia ficar atento na própria casa e avisar os outros se acontecesse alguma coisa nova. Também combinaram de se encontrar no dia seguinte para trocar mais informação. Quando Dona Maria voltou para casa, já estava escurecendo. Ela preparou o jantar, mas não tinha muita fome. Ficou ali na cozinha, escutando os barulhos da noite e esperando que as batidas não voltassem a acontecer. Mas por volta das 10 horas, elas começaram de novo. 3 pancadas na porta da frente, depois silêncio por uns 5 minutos, depois 3 pancadas na janela do quarto. Só que dessa vez, além das batidas, ela escutou outro som que não tinha percebido na noite anterior. Era como se alguém tivesse arrastando alguma coisa molhada pelo chão do terreiro. O som era constante, sempre acompanhando as batidas. Era como se quem tivesse fazendo as pancadas tivesse saído da água há pouco tempo e ainda tivesse escorrendo. Dona Maria pegou coragem e foi até a janela da sala para tentar ver o que era. Ela apagou a lamparina da cozinha primeiro para não ficar iluminada por dentro e se aproximou da janela devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. Quando encostou o rosto no vidro e olhou para fora, quase gritou de susto. Tinha uma figura parada bem no meio do terreiro, debaixo da luz fraca da lua que começava a aparecer entre as nuvens. Era uma mulher alta, magra, vestida com uma roupa que parecia estar sempre pingando água. O cabelo era comprido e grudado no rosto e no corpo, como se ela tivesse acabado de sair do rio. A mulher estava parada, sem se mexer, mas Dona Maria tinha a impressão de que ela estava olhando diretamente para a janela onde ela estava. Mesmo no escuro, dava para ver que alguma coisa naquela figura não era normal. Ela era alta demais, magra demais, e se movia de um jeito que não parecia humano. Dona Maria ficou ali parada, sem coragem de se mexer, observando a mulher estranha. O coração batia tão forte que ela tinha medo de que o barulho pudesse ser ouvido lá fora. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, a figura começou a andar. Mas ela não caminhava como pessoa normal. Era como se estivesse deslizando sobre o chão, sem levantar os pés. E por onde ela passava, deixava um rastro de água que brilhava fraco na luz da lua. A mulher deu uma volta completa ao redor da casa, sempre naquele jeito estranho de se mover. Ela parava em cada porta e janela, ficava ali por alguns segundos e depois continuava. Quando ela passou perto da janela onde Dona Maria estava, ela parou e virou a cabeça na direção dela. Foi aí que Dona Maria viu o rosto da criatura e quase desmaiou de susto. Não tinha óleo no lugar onde devia ter. Só 2 cavidades funda e escura, que pareciam buracos sem fundo. A boca era uma linha reta, como se tivesse sido cortada com faca, e da pele escorria água constantemente, fazendo uma poça pequena onde ela pisava. A criatura ficou ali parada por um segundo, olhando para Dona Maria através da janela. Depois ela levantou uma das mãos, que também era estranha, com o dedo muito comprido e fino, e começou a bater no vidro. 3 batidas, com o mesmo intervalo das pancadas na porta. O som do vidro sendo batido era diferente, mais agudo, e fazia a janela inteira vibrar.
Dona Maria se afastou rapidinho e correu para a cozinha, onde se trancou e ficou rezando até o dia clarear. Durante toda a noite, ela escutou o som de água sendo arrastada ao redor da casa, e as batidas continuaram, mudando de lugar a cada meia hora. Às vezes vinham da porta, às vezes da janela, às vezes até do telhado, como se a criatura tivesse subido lá em cima. E tinha mais uma coisa que deixava tudo ainda mais assustador. De vez em quando, ela escutava um som que parecia gemido ou lamento, muito baixo, que vinha de fora da casa. Era um som triste, cheio de dor, que fazia o coração apertar mesmo com todo o medo. No dia seguinte, ela foi direto na casa do seu Benedito para contar o que tinha visto. O vizinho morava numa casa parecida com a dela, só que um pouco maior, a uns 2 quilômetros de distância. Quando ela chegou lá, encontrou ele no terreiro, olhando para o chão com cara de preocupação. Dona Maria, que bom que a senhora veio. Eu estava justamente pensando em ir na casa da senhora, disse ele apontando para o chão. Olha só isso aqui. No terreiro da casa do seu Benedito, tinha as mesmas marcas que ela tinha visto na própria casa. Um sulco contínuo que dava volta ao redor da propriedade, indo e voltando em direção ao córrego que passava nos fundos. Seu Benedito, eu vi ela ontem à noite, disse Dona Maria, e contou tudo em detalhes. O vizinho escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando ela terminou, ele suspirou fundo. Dona Maria, a senhora não vai acreditar, mas eu também vi ela ontem à noite. Estava na mesma descrição que a senhora fez. Mulher alta, roupa molhada, sem oi na cara. O senhor não está inventando isso para me deixar menos assustada? Juro que não, Dona Maria. E tem mais. Depois que ela foi embora, fui olhar o lugar onde ela tinha passado. A terra estava encharcada, como se tivesse chovido só naquele pedaço. E tinha um cheiro estranho, que nem peixe morto. E seu Benedito contou que também tinha escutado os gemidos durante a noite. E que tinha tido a impressão de que a criatura estava tentando falar alguma coisa, mas não conseguia formar palavra direito. E outra coisa, Dona Maria. Minha vaca mais velha, que sempre foi mansa, ficou nervosa a noite inteira. Ela ficava olhando na direção do córrego e fazendo um barulho que nunca escutei antes, como se tivesse com medo. Mas eles decidiram ir juntos na venda do seu Osmar para ver se mais alguém tinha visto a criatura e para ouvir se ele tinha lembrado de alguma história que a avó contava. Quando chegaram na venda, encontraram Dona Terezinha já esperando, com cara de quem não tinha dormido a noite inteira. Ela estava acompanhada do marido, seu Antônio, que normalmente não se metia em conversa de assombração, mas dessa vez estava com cara de preocupado. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vi ontem, disse Dona Terezinha antes mesmo de eles contarem alguma coisa. Dona Terezinha descreveu exatamente a mesma criatura que Dona Maria e seu Benedito tinham visto. Mulher alta, magra, roupa sempre molhada, sem oi, e que se movia como se estivesse deslizando sobre o chão. E tem uma coisa que me chamou a atenção, disse ela. Quando ela passou perto do poço da minha casa, eu escutei o barulho da água borbulhando, como se alguma coisa tivesse mexido lá dentro. E depois que ela foi embora, a água do poço subiu quase até a borda. Seu Antônio, que sempre foi cético sobre essas coisas, balançou a cabeça. Eu sempre duvidei dessas histórias de assombração, mas ontem eu vi com meus próprios olhos e posso garantir que aquilo não era gente comum. Seu Osmar, que tinha ficado quieto escutando os relatos, finalmente falou. Gente, eu acho que sei o que pode ser isso. Passei a noite lembrando das histórias que minha avó contava e me lembrei de uma criatura que ela chamava de Mulher da Água. Todos ficaram em silêncio, esperando ele continuar. Segundo minha avó, essa criatura só aparecia quando tinha enchente muito grande, que invadia lugar que não devia. Ela dizia que era o espírito de uma mulher que tinha morrido afogada e ficado presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Seu Osmar explicou que, segundo a avó,
A criatura só aparecia em lugar onde tinha água corrente e que ela ficava rondando as casas até conseguir levar alguém de volta para o fundo do rio. Mas por que ela quer levar alguém? Perguntou Dona Terezinha. A avó dizia que ela estava sozinha lá embaixo e que precisava de companhia. Toda vez que aparecia, tentava convencer alguém a ir com ela para a água. Dona Maria sentiu um frio na barriga. E como é que ela faz isso? Segundo a avó, ela chamava as pessoas pelo nome, imitando a voz de parente morto. Quando a pessoa abria a porta para ver quem era, ela era arrastada para a água e nunca mais voltava. Seu Benedito engoliu seco. E como é que a gente se protege dessa coisa? A avó dizia que tinha algumas coisas que funcionavam. Primeiro, nunca sair de casa depois que escurecia, pelo menos até ela ir embora. Segundo, nunca abrir a porta quando escutasse batida, não importa que voz chamasse. E terceiro, sempre deixar uma vela acesa perto de qualquer água que tivesse na propriedade. Seu Osmar continuou explicando. E ela dizia que a criatura só ficava enquanto a água estava alta. Quando o córrego e o rio voltavam ao normal, ela sumia de novo. Dona Terezinha perguntou, mas e se a água não baixar? E se ela resolver ficar? Aí a situação fica mais complicada. A avó falava que, em caso extremo, tinha que procurar benzedeira que conhecesse oração especial para mandar espírito de volta para o lugar dele. Eles decidiram seguir os conselhos da avó do seu Osmar, mesmo não sabendo se ia funcionar. Cada um foi para casa com vela benzida que seu Osmar guardava na venda e combinaram de se encontrar no dia seguinte para ver como tinha sido a noite. Dona Maria voltou para casa no meio da tarde e fez exatamente como seu Osmar tinha falado. Acendeu uma vela grande perto do pote de água da cozinha, outra perto da bacia do banheiro e uma terceira perto da janela que dava para o córrego. Ela também preparou a casa para uma noite longa, deixou água e comida ao alcance, verificou se todas as portas e janelas estavam bem trancadas e separou o terço que tinha sido da mãe para rezar se fosse preciso. Por volta das 9 horas da noite, as batidas começaram de novo. Mas dessa vez, além das pancadas, ela escutou uma voz chamando o nome dela. Maria. Maria das Dores. A voz vinha de fora da casa, mas tinha um eco estranho, como se viesse de dentro de um poço fundo. E o mais assustador era que a voz era igualzinha à da irmã dela, Aparecida, que tinha morrido afogada no mesmo córrego 20 anos atrás. Maria, vem aqui. Tenho uma coisa para te contar. E Dona Maria sentiu uma vontade terrível de abrir a porta. A voz da irmã estava tão real, tão convincente, que por um momento ela quase acreditou que a Aparecida tinha voltado para falar com ela. As duas tinham sido muito unidas, e a morte da irmã na enchente tinha sido a maior dor da vida dela. Maria, tô com saudade, vem conversar comigo. A voz continuava chamando, sempre com a mesma doçura que a Aparecida usava quando era menina. Dona Maria se levantou da cadeira e chegou até perto da porta, com a mão já na chave. Mas aí ela lembrou do que seu Osmar tinha falado e parou. Se era mesmo a irmã, por que ela não tinha aparecido antes? Por que só agora, depois de 20 anos? Em vez de abrir a porta, ela ficou ali parada, escutando. E foi aí que percebeu que tinha alguma coisa errada na voz. Ela imitava perfeitamente o tom da Aparecida, mas não tinha o carinho verdadeiro, a emoção real. Era como se alguém tivesse gravado a voz e tivesse tocando. Maria, por favor, preciso falar com você. Abra a porta. Dessa vez a voz tinha uma urgência que não combinava com o jeito calmo da Aparecida. E Dona Maria reparou que entre as palavras ela conseguia escutar aquele som de água pingando que tinha ouvido na noite anterior. Ela se afastou da porta e voltou para a cozinha, onde ficou rezando bem baixinho, pedindo proteção para a irmã verdadeira e força para resistir à tentação. A voz continuou chamando por mais de 1 hora, às vezes imitando a irmã, às vezes o marido falecido, às vezes até a mãe, que tinha morrido quando Dona Maria ainda era menina.
Cada voz era perfeita, igual às que ela lembrava, e todas pediam para ela abrir a porta. Maria, sou eu, seu Antônio, tô com saudade, vem aqui para fora. A voz do marido era tão real que ela chegou a se emocionar. Mas aí ela reparou que ele estava chamando ela de Maria, quando em vida sempre chamava de Mariazinha. Era um detalhe pequeno, mas que fez ela perceber que não era mesmo ele. Filha, é sua mãe, preciso te dar uma bênção, abre a porta para mim. A voz da mãe era a mais difícil de resistir, porque Dona Maria tinha perdido ela muito nova e sempre sentiu falta da presença materna. Mas ela se segurou na oração e não cedeu. Durante toda a noite, as vozes continuaram, sempre alternando entre os parentes mortos, sempre pedindo para ela abrir a porta, e sempre acompanhada do som de água pingando e do barulho de alguma coisa molhada se arrastando pelo terreiro. Mas as velas continuaram acesas a noite inteira, e Dona Maria não abriu a porta nenhuma vez. Quando o dia amanheceu, tudo ficou silencioso, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, quando ela se encontrou com os vizinhos na venda, descobriu que todos tinham passado pela mesma experiência. A criatura tinha visitado cada casa, imitando a voz de parente morto, tentando convencer as pessoas a abrir a porta. Na minha casa, ela imitou a voz do meu filho que morreu na cidade, disse Dona Terezinha. Era tão real que eu quase abri a porta. Só não abri porque lembrei que ele nunca me chamava de mãe, sempre me chamava de mamãe. Seu Benedito confirmou. Aqui ela imitou minha mulher. Dizia que tinha voltado para me buscar, que estava com saudade, mas minha mulher nunca falou desse jeito. Sempre foi mais direta. Seu Antônio acrescentou. E uma coisa que chamou a atenção. Todas as vozes tinham o mesmo problema. Elas imitavam o som, mas não tinham o jeito de falar verdadeiro da pessoa. Todos tinham seguido o conselho de manter as velas acesas e todos tinham resistido à tentação de abrir a porta. Mas eles sabiam que a criatura não ia desistir fácil e que nas próximas noites ela provavelmente ia tentar outras estratégias. Seu Osmar, que tinha passado a noite relembrando mais história da avó, trouxe informação nova. Gente, eu lembrei de mais uma coisa que minha avó falava. Ela dizia que quando a mulher da água não conseguia convencer ninguém a abrir a porta, ela ficava mais desesperada e mais perigosa. Como assim mais perigosa? Perguntou Dona Maria. Ela começava a tentar entrar na casa à força, e se conseguisse entrar, não precisava mais enganar ninguém. Podia levar quem quisesse. E isso deixou todo mundo mais preocupado. Se a criatura ficasse mais agressiva, as proteções simples talvez não fossem suficientes. Seu Osmar sugeriu que procurassem alguém que entendesse mais dessas coisas, antes que a situação ficasse pior. Eu lembro que minha avó sempre falava de uma benzedeira que morava no povoado vizinho, a Dona Sebastiana. Diziam que ela conhecia receita para lidar com todo tipo de espírito. Dona Terezinha conhecia Dona Sebastiana de nome. Ela ainda está viva, deve ter uns 80 anos. Mora numa casinha no fim da rua principal do povoado de São João. No dia seguinte, Dona Maria e seu Benedito foram procurar a benzedeira. O povoado de São João ficava a uns 15 quilômetros, uma viagem que levava quase o dia inteiro de ida e volta a pé. Eles saíram de manhã cedo, levando mantimento para a estrada. Dona Sebastiana era uma véia pequenininha, de cabelo todo branco preso num coque, que morava numa casinha cercada de planta medicinal. Quando eles chegaram lá e explicaram quem eram e por que tinham vindo, ela os recebeu com carinho e ofereceu café. Vocês fizeram certo em vir aqui, disse ela, depois de escutar toda a história da mulher da água. Essa criatura é muito perigosa, e se ela conseguir levar uma pessoa, vai ficar mais forte e mais difícil de mandar embora. Dona Sebastiana explicou que a mulher da água era o espírito de alguém que tinha se afogado e ficado preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos.
Ela se alimentava da energia vital das pessoas e usava a imagem dos parentes mortos para atrair as vítimas. Ela só aparece quando a água invade lugar que não é dela, como numa enchente muito grande. É como se ela aproveitasse a confusão para sair do fundo do rio e caçar. E como é que a gente faz para se livrar dela? Perguntou seu Benedito. Tem que fazer ela voltar para o lugar de onde saiu. Mas para isso, precisa descobrir quem ela era quando estava viva e por que ela não conseguiu descansar em paz. Dona Sebastiana explicou que nem todo espírito de afogado virava mulher da água. Só aqueles que tinham morrido com algum problema muito grande não resolvido ou que tinham sido enterrados sem os ritual certo. Vocês sabem de alguém que morreu afogado naquela região e nunca foi encontrado o corpo? Dona Maria e seu Benedito se olharam. Tinha sim uma história assim que o pessoal mais velho sempre contava. Tem a história da moça Josefa, disse Dona Maria. Dizem que ela morreu afogada numa enchente há muitos anos e nunca encontraram o corpo. Contem essa história para mim, pediu Dona Sebastiana. Dona Maria contou o que sabia. Josefa era uma moça bonita que morava com os pais numa fazenda perto do rio. Ela era noiva do Antônio, filho do fazendeiro mais rico da região, e iam se casar quando houve uma enchente terrível que levou ela e mais várias pessoas. A diferença é que todos os outros corpos foram encontrados depois que a água baixou, menos o da Josefa. Dizem que ela ficou presa em algum lugar no fundo do rio. Seu Benedito acrescentou. E tem outra coisa. Dizem que na época a família do noivo não queria que ele casasse com ela, porque ela era pobre. Tem gente que fala que eles até ficaram aliviados quando ela morreu. Dona Sebastiana balançou a cabeça, entendendo. Então pode ser que ela tenha ficado com raiva por não ter conseguido casar e por não ter tido sepultura cristã. Isso explicaria por que ela virou mulher da água. A benzedeira deu para eles uma receita de proteção mais forte. Água benta misturada com sal grosso para borrifar ao redor da casa e uma oração especial para falar quando a criatura aparecesse. E tem mais uma coisa importante. Nunca, em hipótese nenhuma, abram a porta quando ela chamar. Mesmo que a voz seja de alguém que vocês amavam muito. Porque não é a pessoa de verdade, é só a criatura imitando. Ela também deu uma receita de defumação com erva especial, que devia ser queimada dentro de casa antes de escurecer. E se vocês conseguirem descobrir onde está o corpo da Josefa e derem sepultura cristã para ela, a criatura vai descansar em paz e não vai mais incomodar ninguém. Eles voltaram para casa com as nova instrução e se prepararam para mais uma noite. Dona Maria borrifou a água benta com sal ao redor da casa inteira, queimou as ervas que Dona Sebastiana tinha dado e deixou o papel com a oração na mesa da cozinha para poder ler se precisasse. Naquela noite a criatura demorou mais para aparecer. Só por volta da meia-noite é que as batidas começaram. Mas dessa vez era diferente. As pancadas eram mais fortes, mais desesperadas, como se a criatura soubesse que a proteção tinha ficado mais forte e tivesse ficado nervosa. E a voz também mudou. Em vez de imitar parente morto, ela começou a falar com a própria voz. Uma voz de mulher que soava cheia de dor e desespero. Por favor, me ajudem. Eu estou perdida. Não consigo voltar para casa. Dona Maria sentiu pena da criatura, mas lembrou do que Dona Sebastiana tinha falado e não abriu a porta. Em vez disso, ela pegou o papel com a oração e começou a ler em voz alta. Quando ela começou a rezar, a criatura ficou mais agitada. As batidas ficaram mais fortes e ela começou a andar ao redor da casa mais rápido, fazendo um barulho de água sendo arrastada que dava para escutar de dentro da casa. Por favor, parem de rezar. Vocês não entendem? Eu só quero ir para casa. A voz estava cheia de tristeza e Dona Maria quase parou de rezar, mas ela continuou, porque Dona Sebastiana tinha avisado que a criatura ia tentar despertar pena para conseguir enganar. Depois de uns minutos rezando, Dona Maria escutou a criatura falando de novo.
mas dessa vez com uma voz diferente, mais calma. Meu nome é Josefa. Morri afogada neste córrego há muitos anos. Não consigo encontrar descanso porque não conseguiram encontrar meu corpo. Dona Maria parou de rezar e ficou escutando. A voz continuou. Eu era noiva do Antônio, que morava na fazenda grande. Ia me casar com ele quando a enchente me levou. Meu corpo ficou preso debaixo de um tronco, no fundo do poço mais fundo. A história batia com o que ela sabia sobre a moça Josefa. E agora a voz soava diferente, mais humana, cheia de uma tristeza real. A família dele não queria que a gente casasse. Diziam que eu não era boa o suficiente. Quando morri, eles nem procuraram direito o meu corpo. Dona Maria sentiu o coração apertar. Se era verdade o que a criatura estava falando, então ela realmente tinha sido vítima de uma injustiça. O que você quer? Perguntou Dona Maria, ainda sem abrir a porta. Quero que encontrem meu corpo e me deem sepultura cristã. Só assim vou conseguir descansar. Só assim vou poder ir para o lugar onde as almas encontram paz. A voz estava cheia de súplica, sem a maldade que tinha nas noites anteriores. Enquanto meu corpo não for encontrado, eu vou continuar vagando, e a cada lua cheia vou ficar mais forte, até conseguir levar alguém comigo. Essa parte deixou Dona Maria assustada de novo. Mesmo que a criatura fosse vítima de injustiça, ela ainda representava perigo. E se a gente encontrar seu corpo, você promete que vai embora e não vai mais incomodar ninguém? Prometo. Só quero descansar em paz. Só quero que minha alma encontre o caminho para a luz. Dona Maria prometeu que ia conversar com os vizinhos para ver o que podia ser feito. A criatura ficou silenciosa por um tempo. Depois disse: Obrigada. Faz tanto tempo que ninguém me escuta. Faz tanto tempo que estou sozinha no escuro. Depois disso, ela foi embora e Dona Maria não escutou mais nenhum barulho até o dia amanhecer. No dia seguinte, ela contou para os vizinhos o que a criatura tinha falado. Todos ficaram comovidos com a história, mas também preocupados com o perigo que ela representava. Seu Osmar lembrou de mais detalhes da história que a avó contava. A avó sempre dizia que a moça Josefa era muito bonita e muito boa, mas que a família do noivo era muito preconceituosa. Quando ela morreu, eles nem fizeram força para procurar o corpo. E onde será que pode estar o corpo? Perguntou Dona Terezinha. Eu acho que sei onde pode estar, disse seu Benedito. Tem um poço muito fundo no córrego, uns 500 metros rio acima da casa da Dona Maria. Meu avô sempre dizia para não pescar naquele lugar, porque tinha acontecido desgraça ali. Eles decidiram ir até o local no dia seguinte, junto com mais alguns vizinhos, para ver se conseguiam encontrar alguma coisa. O poço que seu Benedito tinha falado era realmente muito fundo. A água estava escura e parecia não ter fundo. E tinha vários troncos e galho caído que tinham se acumulado ali ao longo dos anos, formando uma espécie de represa natural. Seu Antônio, que sabia nadar bem, se ofereceu para mergulhar e ver se encontrava alguma coisa. Mas quando ele entrou na água, saiu rapidinho, com cara de assustado. Gente, a água aqui está gelada que nem gelo, e tem uma corrente estranha no fundo que parece querer puxar a gente para baixo. Eles tentaram usar vara comprida para mexer no fundo, mas não conseguiram tocar nada sólido. A água era funda demais, e tinha muita coisa presa no fundo que dificultava a busca. Seu Osmar lembrou que tinha na cidade um pescador que conhecia bem aquele trecho do rio. O seu João Pescador conhece cada palmo desse córrego. Se alguém pode ajudar a encontrar alguma coisa, é ele. No dia seguinte, eles foram até a cidade buscar seu João Pescador. O velho tinha uns 70 anos, mas ainda pescava todo dia e conhecia o rio como ninguém. Quando contaram a história para ele, ele balançou a cabeça. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha naquele poço. Os peixes nunca param por lá e a água sempre fica escura mesmo quando o resto do córrego está limpo.
Seu João trouxe equipamento de pesca mais apropriado para águas profundas e também uma corda comprida para tentar alcançar o fundo do poço. Quando chegaram no local, ele examinou a água com cuidado e identificou os pontos onde era mais provável que alguma coisa tivesse ficado presa. Tem um tronco grande bem no meio do poço, que deve estar lá há muito tempo. Se alguma coisa ficou presa aqui durante uma enchente, deve estar perto desse tronco. Com muito cuidado e usando a corda, eles conseguiram movimentar alguns dos galhos e tronco que estavam na superfície. E foi aí que seu João sentiu que a corda tinha prendido em alguma coisa diferente no fundo. Tem alguma coisa aqui embaixo que não é madeira, disse ele, puxando a corda devagar. Quando eles conseguiram trazer o objeto para a superfície, viram que era um osso humano, ainda parcialmente coberto por resto de tecido muito velho. Deve ser ela, disse Dona Maria, emocionada e assustada ao mesmo tempo. Eles recolheram os restos mortais com muito cuidado e respeito e decidiram avisar o padre da cidade para providenciar um enterro cristão. Foi quando Dona Terezinha teve uma ideia. E se a gente trouxesse o padre aqui mesmo para benzer o lugar onde ela morreu? Talvez isso ajudasse a alma dela a descansar. Todos concordaram. No domingo seguinte, o padre veio até o povoado para celebrar a missa mensal, e eles aproveitaram para pedir para ele benzer o poço e dar sepultura aos restos da moça Josefa. O padre escutou a história com atenção e concordou em fazer a cerimônia. Ele explicou que às vezes, quando uma pessoa morria de forma violenta e o corpo não recebia sepultura adequada, a alma ficava presa no local da morte. A bênção e a sepultura cristã vão ajudar a alma a encontrar o caminho para a luz, disse ele. Na tarde de domingo, todo o pessoal do povoado se reuniu no poço para a cerimônia. O padre fez uma oração especial pelos mortos, borrifou água benta na água do córrego e pediu descanso eterno para a alma da moça Josefa. Durante a cerimônia, aconteceu uma coisa estranha. A água do poço, que sempre estava escura, ficou transparente por alguns minutos, e no fundo, todo mundo conseguiu ver uma luz suave, como se fosse o reflexo de algo brilhante. Quando o padre terminou a oração, a luz se intensificou por um momento e depois desapareceu. A água voltou ao normal, mas todos sentiram uma sensação de paz, como se alguma coisa pesada tivesse sido tirada do lugar. Depois da cerimônia no poço, eles foram para o cemitério da cidade, onde os restos da moça Josefa foram enterrados com todas as honras. O padre fez uma missa completa e toda a comunidade participou, como se fosse o funeral que ela nunca tinha tido. Naquela noite, pela primeira vez em semana, não houve batida nas portas das casas. A criatura não apareceu e todos conseguiram dormir tranquilo. Nos dias seguintes, o córrego voltou ao nível normal, mesmo sem ter chovido. A água ficou limpa e transparente, e os peixes voltaram a aparecer em quantidade. Os passarinhos voltaram a cantar de manhã, e os bichos do mato voltaram a circular pela região. Era como se a própria natureza tivesse suspirado aliviada com o fim daquela perturbação. Dona Maria continuou morando na mesma casa, mas agora dormia em paz, sabendo que tinha ajudado uma alma perdida a encontrar o descanso. Às vezes, quando estava sozinha no terreiro ao entardecer, ela tinha a sensação de que alguém estava olhando para ela com gratidão, mas não era mais um olhar assustador. Era como se a moça Josefa tivesse encontrado finalmente a paz que procurava há tanto tempo e agora protegia quem tinha ajudado ela em vez de assustar. Alguns meses depois, quando alguém novo chegava na região e perguntava sobre a história do lugar, o pessoal sempre contava a história da mulher da água que tinha aparecido durante a enchente. Mas sempre terminavam dizendo que, às vezes, quando a gente ajuda os mortos a descansar, eles se tornam nosso protetor em vez de nosso tormento. E Dona Maria sempre acrescentava: nem todo espírito que aparece quer fazer mal. Às vezes, eles só estão perdidos
e precisam de ajuda para encontrar o caminho de volta para casa. Hoje em dia, quando tem enchente na região, o pessoal fica mais atento, mas não com medo, porque eles sabem que se aparecer outro espírito perdido, eles sabem como ajudar. E o poço onde a moça Josefa tinha ficado presa virou um lugar de oração. De vez em quando, alguma pessoa que está passando por dificuldade vai até lá para pedir ajuda. E dizem que sempre sai de lá com o coração mais leve. Porque agora, em vez de guardar a dor de uma alma perdida, aquele lugar guarda a paz de uma alma que encontrou o descanso eterno. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som do machado batendo na madeira. Dona Conceição acordou sobressaltada, com o coração disparando no peito. Ela olhou para o relógio velho que ficava na mesinha do lado da cama. 2h15 da manhã. Quem é que estaria cortando lenha naquela hora? Ela morava sozinha numa casa pequena, no meio de um sítio de 5 alqueire, herança que tinha ficado do marido falecido há 7 anos. A propriedade ficava isolada, cercada por mata fechada de todos os lados, e o vizinho mais próximo morava a quase 2 quilômetros de distância. Dona Conceição tinha 68 anos, mas ainda era uma mulher forte, acostumada com a vida da roça. Criava algumas galinhas, mantinha uma horta e vivia dos produtos que vendia na feira da cidade todo sábado. Era uma vida simples, mas que lhe dava paz. O barulho do machado continuava, sempre no mesmo ritmo. 3 golpes seguidos, uma pausa, mais 3 golpes. Vinha da direção do galpão que ficava nos fundos da propriedade, onde ela guardava as ferramentas e a lenha seca. Ela se levantou devagar, vestiu o roupão e foi até a janela do quarto para tentar ver alguma coisa. A lua estava cheia e iluminava bem o terreiro, mas o galpão ficava meio escondido atrás das árvores. O som continuava, persistente e ritmado. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Como se alguém tivesse toda a paciência do mundo para fazer aquele serviço no meio da madrugada. Dona Conceição ficou ali parada, sem saber o que fazer. Podia ser ladrão tentando forçar a porta do galpão, ou até mesmo algum vizinho que precisava de lenha urgente e não quis acordar ela, mas porque ninguém tinha batido na porta da casa para avisar. Ela pegou a lanterna que ficava sempre carregada na gaveta da cômoda e foi até a cozinha. De lá, dava para ver melhor a direção do galpão. Acendeu a lanterna e apontou para a janela, mas o feixe de luz não alcançava até lá. O barulho parou de repente. Dona Conceição ficou ali parada, segurando a respiração, esperando para ver se o som voltaria. Mas tudo ficou silencioso. Só se ouvia o barulho normal da noite. Grilo cantando, vento nas folhas das árvores, um coruja piando longe. Ela voltou para o quarto, mas não conseguiu mais dormir. Ficou ali deitada, prestando atenção em cada ruído, até o dia clarear. Logo cedo, assim que o sol nasceu, ela se vestiu e foi até o galpão para ver se tinha algum sinal de arrombamento. Quando chegou lá, encontrou a porta trancada do jeito que tinha deixado na véspera. Mas no chão, bem na frente da porta, tinha um monte de cavaco de madeira fresco, como se alguém realmente tivesse cortado lenha ali. E tinha mais uma coisa estranha. Os cavacos estavam organizados em 3 montinhos iguais, como se alguém tivesse separado eles com cuidado depois de cortar. Dona Conceição abriu o galpão e examinou as ferramentas. Tudo estava no lugar certo, incluindo o machado que ficava pendurado na parede. Ela pegou o machado e examinou. Estava limpo, sem sinal de uso recente. Mas se o machado estava ali, quem tinha cortado a lenha? E com que ferramenta? Ela varreu os cavacos e levou para casa, pensando que pelo menos não ia ser desperdício. Mas durante o dia inteiro, não conseguiu tirar da cabeça o barulho que tinha escutado. Naquela noite, por volta da mesma hora, o som começou de novo. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Sempre no mesmo ritmo, sempre vindo do mesmo lugar. Dessa vez, Dona Conceição decidiu investigar. Ela pegou a lanterna, calçou as botinas
e saiu pela porta dos fundos, caminhando devagar na direção do galpão. À medida que se aproximava, o barulho ficava mais alto e mais nítido. Era definitivamente som de machado cortando madeira. Mas quando ela chegou perto o suficiente para iluminar o galpão com a lanterna, o som parou instantaneamente. Ela ficou ali parada por uns minutos, iluminando ao redor, mas não viu ninguém. E de novo, no chão, na frente do galpão, tinha cavaco de madeira fresco organizados em 3 montinhos. No dia seguinte, ela decidiu contar o caso para o seu Manuel, o vizinho mais próximo. Seu Manuel era um homem prático, que não acreditava em coisa de assombração, mas sempre ajudava quando alguém precisava. Dona Conceição, pode ser que seja alguém que está precisando de lenha e tem vergonha de pedir, disse ele. Ou talvez seja algum morador de rua que está se aproveitando do galpão da senhora para fazer uns trabalhos. Mas, seu Manuel, o machado da casa está sempre no lugar, e os cavacos aparecem organizadinho, em 3 montes iguais. Que morador de rua faria isso? Seu Manuel coçou a cabeça pensativo. A senhora já tentou ficar acordada e esperar para ver quem é? Tentei ontem, mas quando cheguei perto, o barulho parou. Então, deixa eu ir lá uma noite dessas. A gente descobre quem é essa pessoa e resolve o problema. Eles combinaram que na noite seguinte, seu Manuel ia dormir na casa de Dona Conceição para investigar o caso. Por volta das 2 da manhã, o barulho começou como sempre. Seu Manuel acordou e fez sinal para Dona Conceição ficar quieta. Eles se vestiram sem fazer ruído e saíram pela porta da frente, dando uma volta grande para chegar no galpão por trás, sem ser visto por quem tivesse lá. O som continuava, ritmado e constante. Quando eles chegaram numa posição de onde dava para ver o galpão, seu Manuel acendeu a lanterna de uma vez, iluminando toda a área. Não tinha ninguém lá. Mas o barulho continuou por mais 2 ou 3 golpes antes de parar. Isso é muito estranho, disse seu Manuel, com a voz meio trêmula. O barulho estava vindo daqui, mas não tem ninguém. Eles se aproximaram e viram os cavacos no chão, fresquinho, ainda cheirando a madeira recém-cortada. Mas não tinha nenhum sinal de pessoa ou ferramenta. Seu Manuel, o senhor está vendo o que eu estou vendo? Tô sim, Dona Conceição, e não tô entendendo nada. Eles vasculharam ao redor do galpão, procurando algum esconderijo onde a pessoa pudesse ter se metido, mas não encontraram nada. A mata ao redor era fechada, mas não tinha trilha nem sinal de que alguém tivesse passado por ali. Dona Conceição, eu sempre fui homem de não acreditar em coisa sobrenatural, mas isso aqui tá muito estranho. Nos dias seguintes, o barulho continuou acontecendo toda noite no mesmo horário. E toda manhã, Dona Conceição encontrava os cavacos organizados em 3 montes na frente do galpão. Ela começou a ficar preocupada, não só com o mistério, mas porque estava perdendo o sono e começando a ficar nervosa. Durante o dia, qualquer barulho a sobressaltava, e ela vivia olhando na direção do galpão, esperando ver alguma coisa estranha. Foi quando ela decidiu procurar a Dona Aparecida, uma benzedeira conhecida na região que entendia de coisa espiritual. Dona Aparecida morava numa casinha na beira da estrada, a uns 5 quilômetros da cidade. Era uma mulher pequena, de cabelo branco, que atendia gente de toda a região com problema de todo tipo. Minha filha, pelo que você está me contando, parece que tem alguém que morreu e ficou preso neste mundo, disse Dona Aparecida depois de ouvir toda a história. Mas quem seria e por que na minha propriedade? Às vezes, quando uma pessoa morre com alguma tarefa importante não terminada, ela fica repetindo essa tarefa até conseguir completar. Dona Aparecida explicou que espíritos que ficavam presos dessa forma geralmente eram de pessoas trabalhadoras que tinham morrido no meio de algum serviço importante. E você sabe se morreu alguém na sua propriedade? Ou se alguém que morava lá morreu de forma repentina? Dona Conceição pensou. A propriedade tinha sido do marido que tinha herdado do pai.
Ela não conhecia muito da história antiga do lugar. Eu sei que antes do meu sogro comprar, tinha um outro dono, mas não sei muito sobre ele. Então é melhor a gente descobrir, porque se for isso mesmo, só vai parar quando conseguirmos ajudar essa alma a completar o que ela precisa fazer. Dona Aparecida deu para ela um terço benzido e ensinou uma oração especial para falar quando o barulho começasse. E tenta conversar com ele. Se for mesmo um espírito, ele pode conseguir responder de alguma forma. Dona Conceição voltou para casa com a nova instrução. Naquela noite, quando o barulho começou, ela pegou o terço e foi até perto do galpão, mas não tão perto que o som parasse. "Quem é você?" ela perguntou em voz alta. "O que você está procurando?" O barulho parou por um momento, depois recomeçou, mas dessa vez com um ritmo diferente. Em vez de 3 golpes e pausa, foram 5 golpes, pausa, 5 golpes. "Se você pode me ouvir, bata 2 golpes", disse Dona Conceição. O barulho parou completamente. Depois de um segundo, vieram 2 golpes bem definidos. O coração de Dona Conceição disparou. Tinha mesmo alguém ali e estava respondendo às perguntas dela. "Você morreu neste lugar?" 2 golpes. "Você está tentando terminar algum trabalho?" 2 golpes. "Esse trabalho tem a ver com cortar lenha?" 2 golpes. Dona Conceição respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. "Você precisa de ajuda para terminar esse trabalho?" 2 golpes, mais fortes dessa vez. "Como é que eu posso ajudar você?" O barulho parou por um tempo longo. Depois começou de novo, mas agora com um padrão diferente. 1 golpe, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, 4 golpes. Dona Conceição não entendeu o que aquilo queria dizer, mas decorou a sequência para contar para Dona Aparecida. No dia seguinte, ela foi contar para a benzedeira o que tinha acontecido. "Ele está tentando te dizer alguma coisa com esses números", disse Dona Aparecida. 1, 2, 3, 4. Pode ser que seja quantidade de alguma coisa, ou data, ou localização. Mas como é que eu vou descobrir? Tenta perguntar mais coisa, e vai observando se tem algum padrão nos cavacos que ele deixa. Naquela noite, Dona Conceição prestou mais atenção nos cavacos. Ela notou que, além de estarem organizados em 3 montes, cada monte tinha quantidades diferentes de cavaco. O primeiro tinha poucos, o segundo tinha mais, e o terceiro tinha mais ainda. E ela reparou numa coisa que não tinha visto antes. Os cavacos não eram de qualquer madeira. Eram todos da mesma árvore, uma peroba que crescia do lado esquerdo do galpão. "Você está cortando lenha dessa peroba específica?" ela perguntou. 2 golpes. "Por quê? Tem alguma coisa especial nessa árvore?" O barulho parou. Depois recomeçou com o mesmo padrão da noite anterior. 1, 2, 3, 4 golpes. Dona Conceição olhou para a peroba. Era uma árvore velha, muito grande, que provavelmente estava ali há décadas. E aí ela reparou numa coisa. Na base do tronco, a casca estava meio diferente numa área pequena, como se alguém tivesse gravado alguma coisa ali muito tempo atrás. Ela pegou a lanterna e examinou mais de perto. Conseguiu ver que realmente tinha alguma coisa gravada na casca, mas estava muito apagado para ela conseguir ler. No dia seguinte, ela voltou lá com uma escova e água e conseguiu limpar um pouco a casca. Apareceram umas letras gravadas. JS 1952, 1978. Dona Conceição sentiu um arrepio. Alguém tinha gravado essas iniciais na árvore e as datas sugeriam que a pessoa tinha morrido em 1978. Ela foi até a cidade procurar o cartório para ver se conseguia descobrir quem tinha sido o dono da propriedade antes do sogro comprar. No cartório, ela descobriu que a propriedade tinha pertencido a um homem chamado José dos Santos, que tinha comprado em 1952 e morado lá até morrer em 1978. Depois da morte dele, os herdeiros venderam para o sogro de Dona Conceição. José dos Santos, ela murmurou.
JS, as iniciais na árvore. A funcionária do cartório ainda tinha mais informação. Pelo que está nos documentos, ele morreu de ataque cardíaco, sozinho na propriedade. Só encontraram o corpo 2 dias depois. Dona Conceição voltou para casa com o coração apertado. José dos Santos tinha morado na propriedade por 26 anos, tinha morrido sozinho e aparentemente tinha ficado preso ali por algum motivo. Naquela noite, quando o barulho começou, ela se aproximou da árvore. José, você é o José dos Santos? 2 golpes bem forte. José, o que você precisa fazer? Por que você não consegue descansar? O barulho parou por um tempo longo. Depois recomeçou, mas agora era diferente. Em vez do som de machado, parecia que alguém estava cavando. Dona Conceição entendeu. José não estava cortando lenha. Ele estava tentando cavar alguma coisa perto da árvore. Você enterrou alguma coisa aí, José? 2 golpes. E você precisa que alguém desenterrem? 2 golpes, ainda mais fortes. No dia seguinte, Dona Conceição voltou para a cidade e foi no cartório de novo. Dessa vez, procurando mais informação sobre José dos Santos. Ela descobriu que ele tinha sido um homem muito trabalhador, que vivia sozinho e não tinha família. Mas tinha uma peculiaridade. Ele desconfiava de banco e sempre guardava o dinheiro em casa. Quando ele morreu, os vizinhos comentavam que ele devia ter dinheiro escondido em algum lugar da propriedade, mas nunca encontraram nada, disse a funcionária. Dona Conceição voltou para casa entendendo tudo. José tinha enterrado as economias perto da árvore e agora não conseguia descansar porque queria que alguém encontrasse o dinheiro. Mas ela não ia cavar o terreno dos outros sem permissão. Naquela noite ela conversou com o espírito de novo. José, se eu encontrar o que você enterrou, o que eu devo fazer com isso? O barulho parou. Depois veio uma sequência longa de golpe, em grupos diferentes. Dona Conceição tentou entender, mas era muito complicado. Ela decidiu pedir ajuda. No dia seguinte, chamou o seu Manuel e contou toda a história. Ele ficou meio cético no começo, mas quando ela mostrou as iniciais gravadas na árvore e contou sobre José dos Santos, ele ficou mais interessado. Dona Conceição, se tem mesmo alguma coisa enterrada aí, a gente tem que agir direito. Pode ser que seja herança que nunca foi reclamada. Eles decidiram procurar um advogado na cidade para saber como proceder legalmente. O advogado explicou que se encontrassem alguma coisa enterrada na propriedade, tinham que comunicar às autoridades, mas que se fosse herança sem herdeiro, parte poderia ficar com quem encontrou. Mas primeiro, vocês têm certeza de que tem alguma coisa enterrada? Não, mas a gente pode tentar descobrir, disse Dona Conceição. Naquela noite, ela perguntou para o espírito onde exatamente ele tinha enterrado as coisas. José respondeu com uma sequência de golpe que ela tentou interpretar como direção. Ela foi caminhando ao redor da árvore, perguntando se estava chegando perto, até que ele deu 2 golpes bem fortes quando ela pisou num ponto específico. Era a uns 3 metros da base da árvore, do lado que dava para o nascente. No dia seguinte, seu Manuel trouxe uma pá e eles começaram a cavar devagar, com cuidado. Depois de uns 50 centímetros de profundidade, a pá bateu em alguma coisa dura. Era uma lata grande, bem vedada, pesada. Dentro tinha dinheiro velho, algumas moedas de ouro e uns documentos. Meu Deus, disse seu Manuel. O velho realmente tinha dinheiro escondido. Eles levaram tudo para o advogado que providenciou os trâmites legais. Como José não tinha herdeiro conhecido e o tesouro foi encontrado na propriedade de Dona Conceição, ela ficou com uma parte significativa do achado. Mas o mais importante aconteceu naquela noite. Não houve barulho de machado. Pela primeira vez em semana, a madrugada foi completamente silenciosa. José dos Santos tinha finalmente conseguido completar sua tarefa e descansar em paz. Nos dias seguintes, Dona Conceição usou parte do dinheiro para reformar a casa e melhorar a propriedade. E separou uma quantia para mandar rezar uma missa pelo descanso da alma de José.
Ela também plantou flores ao redor da peroba onde José tinha gravado as inicial como forma de homenagem. Ele ficou aqui por tanto tempo sozinho, ela disse para seu Manuel. Pelo menos agora ele sabe que alguém se importa com ele. Às vezes, quando estava trabalhando na horta e o vento balançava as folhas da peroba, Dona Conceição tinha a impressão de que José estava ali ainda, mas agora como protetor da propriedade, não mais como alma penada. E realmente, depois que José descansou, a propriedade ficou mais próspera. A horta produziu melhor, as galinhas botaram mais ovo e tudo parecia correr mais suave. Parece que ele virou nosso anjo da guarda, ela dizia para os vizinhos. Hoje em dia, quando alguém pergunta sobre o barulho de machado que se ouvia na propriedade, Dona Conceição conta a história toda e sempre termina dizendo: às vezes, os mortos não querem assustar. Eles só precisam de ajuda para resolver alguma coisa importante que ficou pendente. E quando a gente ajuda, eles ficam agradecidos para o resto da eternidade. A árvore onde José gravou as inicial ainda está lá, mais bonita do que nunca, cercada de flores que Dona Conceição planta todo ano. E na base do tronco, as letras JS 1952-1978 continuam visíveis, mas agora tem uma nova inscrição do lado. Descanse em paz, amigo. Porque às vezes, a melhor forma de acabar com uma assombração é mostrar compaixão e ajudar a alma perdida a encontrar o que ela precisa. E José dos Santos, que passou 26 anos cuidando daquela terra sozinho, agora pode descansar, sabendo que suas economias não foram perdidas e que alguém se lembra dele com carinho.